Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O texto está dizendo que o céu manifesta a ira de Deus. Esta é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve para tratar a respeito de um assunto temático, a salvação da humanidade. Tratar a respeito da salvação. E no versículo de número 8, capítulo 1, versículo 8, ele inicia as suas narrativas de ensino bíblico. Olha como ele começa no verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo, ele inicia com uma expressão, com uma ação de graças. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Observe bem aqui o sentimento de gratidão de Paulo, um sentimento de gratidão. É muito importante, nós aprendemos com Paulo. Muitas das vezes nós nos reunimos, muitas vezes nós fazemos reuniões na igreja, muitas vezes nós fazemos reuniões de departamentos e nós começamos as nossas reuniões pelas cobranças. A gente traz um corredor de cobrança, a gente traz um rol de cobrança e parece que a reunião é uma reunião de apontar falhas, de apontar erros, e a gente tem como objetivo que apontando erros, que apontando falhas, tudo isso vai melhorar. Pelo contrário, no mês seguinte, a narrativa, a história é a mesma. Por quê? Porque não se resolve dificuldades, não se resolve produtividade com apontamento de falhas. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha como Paulo. Paulo está falando com a igreja e ele está dando graças a Deus. Ele diz: eu dou graça por vocês. Todo mundo sabe da vossa fé. Minha gratidão. Gente, como eu estou feliz por vocês, pela vossa ação de fé, testemunho de fé. Pastor Hélio, mas a igreja de Roma, né? Uma igreja abençoada, então era fácil dar graças a Deus. Veja bem, em 1 aos Coríntios, a igreja de 1 aos Coríntios, a igreja de Corinto, a epístola de 1 aos Coríntios foi escrita para os irmãos da cidade de Corinto, a grande cidade da Macedônia. E olha o capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Jesus Cristo. A igreja de Corinto, irmão, pensa numa igreja que tinha muitos problemas. Uma igreja carnal. Paulo diz assim: eu não posso falar aos espirituais, vocês são carnais. É uma carta de correção, é uma carta de puxão de orelha, é uma carta de repreensão. Mas como é que começou a reunião dele? Não dou graça. Então, vamos aprender, porque essa igreja é uma igreja de líderes. Todos vocês aqui são líderes. Grande parte do presídio dessa casa, vocês são obreiros. E vocês vão desenvolver aqui, nessa cidade, grandes trabalhos. Nós estamos orando e jejuando pelo crescimento da igreja. Essa igreja vai crescer. Nós vamos multiplicar o movimento. Aqui vai ter jovem, aqui vai ter adolescente, aqui vai ter obreiros, aqui vai ter departamento, aqui vai ter orquestra. Ontem aqui eu orei pela orquestra, aqui eu orei para o pessoal do trombone, do violino, do violoncelo. Eu disse: Jesus, manda também aqui a trompa. Aí vai ser uma linda congregação. E os irmãos serão os líderes aqui dessa casa. Mas eu não conheço nenhuma igreja que não tem problema.
Todas têm. Então não começa a reunião cobrando, olha fulano, olha esse cano, não. Começa a dizer, te dou graça, vocês são um povo abençoado, mas que fé que vocês têm, mas vocês são um povo feliz, um povo alegre, um povo jovem, que igreja abençoada, que departamento de jovens, gente, eu estou feliz com esse grupo de jovens, com esse grupo de crianças e adolescentes. Essas expressões é uma bênção. Isso traz motivação, isso traz ação de alegria. Então, é assim que nós começamos. Foi assim que eu comecei aqui as minhas palavras, sendo grato aos irmãos. E eu aprendi com Paulo. É assim que nós devemos aprender. Esta carta, ela foi, olha o verso 16, Romanos 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Essa carta, Paulo entrega essa carta para a nossa irmã Febe. Quem era Febe? Febe era uma diaconisa. Veja a minha expressão, que serve. Essa é uma expressão que no grego vai dar a ideia de uma diaconisa. Então, essa irmã era uma diaconisa. E agora ela está levando um material, uma das best-seller das epístolas de Paulo, é a carta aos Romanos. Ele entrega um manual, um livro, uma epístola na mão de uma diaconisa. Mas era uma diaconisa top. Veja bem o que Paulo falou dela. Ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Era uma diaconisa hospitaleira. Era uma diaconisa pronta para servir a obra de Deus. Paulo disse, para que a recebais do Senhor, e vocês ajudem ela em qualquer coisa de que vos necessitar. Observemos aqui o princípio da semeadura. O que nós temos que aprender? Que é aquilo que nós desejamos que os outros façam por nós, é nós que, em primeiro lugar, vamos realizar. A gente nunca serviu ninguém e quer que as pessoas nos sirvam. Então a gente serve as pessoas, a gente ajuda as pessoas, a gente abençoa a obra de Deus, e haverá um tempo em que Deus vai colocar nas nossas mãos coisa boa. Essa mulher, ela foi a portadora de uma das grandes epístolas do apóstolo Paulo. Olha como essa mulher é importante. Hoje nós estamos no mês de março, do ano 2023. Nós estamos aqui no Brasil, cidade de Guaratinguetá, cidade mais bonita do Vale do Paraíba. E eu falando da irmã Febe. Olha como essa mulher foi importante, que até nos dias de hoje, mais de 2000 anos, o nome dela está sendo citada. O nosso serviço na obra de Deus, a gente não tem dimensão daquilo que Deus fará com a nossa história. E muitas das vezes a nossa história explode, ganha dimensões, ganha o mundo, e a gente não imagina. Então vale a pena servir a Jesus. Eu estou servindo aqui, mas é uma congregação, é uma congregação pequena, eu não vou trabalhar, não vou servir. Não, vai trabalhando, vai fazendo, vai se entregando, vai amando, e haverá um tempo que o seu nome vai se espalhar. A Bíblia fala de um rei que o nome dele, a fama dele voou. É o rei da Bíblia, é o rei de Judá. A fama dele se espalhou. Então vale a pena fazer o melhor para o reino de Deus. O ministério de diácono, meus irmãos, é um dos maiores ministérios da obra de Deus. Houve um grande avivamento em Jerusalém. Capítulo iniciais do livro de Atos, capítulo 2 do livro de Atos, capítulo 5 do livro de Atos.
capítulo 6 do livro de Atos, tem aí o surgimento dos diáconos, mas em Samaria, é uma outra cidade, fora de Jerusalém, a terra dos samaritanos. Essa cidade vai viver um grande avivamento. E quem foi o precursor desse avivamento? Não foi um apóstolo, não foi um presbítero, não foi um evangelista, foi um diácono. A Bíblia fala de um diácono que foi para a cidade de Samaria, e diz a Bíblia, e ali houve grande alegria. Qual é o nome desse diácono? Quem lembra? Capítulo 8 do livro de Atos? Estevão. Estevão vai ser o primeiro mártir da igreja. Mas nós vamos encontrar um grande avivamento por meio de um diácono. Os diáconos, eles têm uma importância muito grande na casa do Senhor. A história conta de um outro diácono, no ano 313 da era cristã. O nome dele é Atanásio. Ele vai defender um dos maiores credos do cristianismo. O que é um credo? É a confissão de fé. Uma das maiores confissões de fé, esse diácono Atanásio vai defender, que é a nossa confissão de fé a respeito da Trindade. Ele faz um discurso teológico e muda a história. Ele defende uma doutrina que é uma das grandes doutrinas, inclusive nós, membros, servos de Deus, que servimos nas Assembleias de Deus, nós levamos isso muito a sério. Daqui a pouquinho o culto vai encerrar e eu vou dar a bênção apostólica. Olha o que o Atanásio fez. Então, a gente precisa entender que para Deus nos usar, não precisa ser pastor, não precisa ser pastor presidente, não precisa ser um grande evangelista. São posições da igreja de autoridade. Nós vamos fazer aqui um curso de obreiros, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções eclesiásticas dentro da igreja. Claro que o pastor presidente tem uma grande função, uma grande responsabilidade, pastores, evangelistas, presbíteros. É diácono, mas é diácono. É diácono. E me dá raiva quando alguém fala assim, ele é diácono até hoje. Ai, não tenho vontade de tirar a cinta e dar uma cintada. Se olhasse alguns testemunhos na Bíblia e na história de diáconos que mudaram a história da igreja. Então Deus está precisando desses diáconos, dessas diaconisas, como Estevão, como Febe, para fazer uma grande obra. A gente vai falar do Paulo, a gente vai falar do Paulo em Romanos, vamos falar da doutrina de Paulo aos Romanos. É uma das cartas extraordinárias, mas ele confiou na mão de uma mulher. Vai falar para a igreja. Então a gente tem que sentir esse prazer. O que eu quero hoje aqui nesse curso de ensino? Eu quero te motivar você a se encantar com as coisas de Deus, se encantar em servir a Deus, ter o prazer de estar na casa de Deus, tocar um teclado, tocar um pandeiro. Eu recebi aqui na congregação dos pandeiros aqui, e vou pedir para as irmãs aqui no fundo aqui tocar pandeiro. Quem toca pandeiro aqui na igreja aqui, das irmãs aqui? Ninguém? Vou tocar aqui. Elane? Você, Elane? Começamos no pandeiro aqui. Vamos ter as irmãs no pandeiro. Glória a Deus. Eu tenho um jovem aqui que toca muito bem bateria, nosso irmão José Luiz, evangelista. Mas eu preciso ter uma irmã na bateria. Eu preciso ter uma irmã na bateria. Eu quero ter uma irmã na bateria aqui, uma irmã aqui tocando bateria na casa de Deus. Vai ser gostoso esse sentimento da gente fazer a obra do Senhor. Um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, para a honra e para a glória do nosso Deus. Pastor Heber, mas o tema que você leu o texto do verso 18 tratando da ira, é verdade. Olha como termina o primeiro capítulo do livro de Romanos. A ira de Deus vai se manifestar
por causa de uma lista de delitos. Mas como é que ele começa a tratar desse assunto? Eu vou ler 2 versículos que eu pontuei como versículos chaves aqui. O verso de número 19, Romanos 1,19. Porquanto o que de Deus se pede, do que? Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque todas as suas coisas invisíveis, analisa a expressão, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles aqui são os pecadores, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, na hora de fazer a defesa, eles serão, o julgamento será o seu pedido improcedente. Então vamos analisar aqui esses 2 primeiros versículos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Nós temos uma teoria, não um princípio bíblico, chamado o deísmo. O que ensina o deísmo? Deus criou todas as coisas e deu tchau. Gente, foi, bye. Vocês se viram aí. Já fiz a minha parte. O deísmo, ele cai por terra, porque o Deus que nos criou, ele se manifestou. Então, existem teorias que são teorias que querem negar a comunhão de Deus com os santos. Então diz, é impossível Deus se relacionar com a humanidade. Opa! Paulo já começa aqui tratando o assunto. Quem foi que falou essa bobagem, essa besteira? Não. Deus, ele se pode conhecer. Então, primeira coisa, Deus é para ser conhecido. Nós precisamos conhecer quem é Deus. Nós precisamos conhecer os atributos de Deus. Nós precisamos conhecer as ações de Deus. Nós precisamos conhecer os nomes de Deus. Nós precisamos conhecer a natureza de Deus, a grandeza de Deus. Deus é para ser conhecido. Número 2, Deus quer manifestar. Essa noite, a glória de Deus está aqui, Ele está se manifestando. No jardim do Éden, Ele se manifestava e Adão sentia a sua presença. Irmão, como é que foi possível viver dentro da arca 1 ano, tudo fechado, só tinha uma janela? E como é que 8 pessoas aguentou o mau cheiro dos animais? Quando tomava banho? O que foi suportar tudo aquilo dentro de uma arca 1 ano? Só tinha uma janela que nunca foi aberta, só foi aberta pela primeira vez quando a bomba saiu. Aquilo foi a presença de Deus. O que faz a gente suportar esse mundo podre, esse mundo arruinado, esse odor do pecado? É que na igreja tem a presença de Deus, Ele se manifesta. Ele está dizendo, quando me conhecem, eu manifesto. Quando nós estamos no culto de ensino, nós estamos aprendendo e Ele se manifesta. Quando você lê a Bíblia, você conhece Deus e Ele se manifesta. Você começa a chorar, você sente um arrepio, você sente um desejo de ler mais a palavra. O que é isso? É a manifestação da sua presença. Ele disse, eu quero ser conhecido
conhecido e eu quero me manifestar. E como é que ele termina o verso 19? Ele faz uma afirmação, porque Deus lhe manifestou. Olha o verso de número 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. É um grande versículo. Nós ficaríamos aqui horas, meus irmãos, tratando de um único versículo, de algumas palavrinhas. Eu vou só chamar a atenção dos irmãos, a palavra invisível. Existe um mundo invisível. Eu quero que você anote aí, o mundo invisível é mais real que o nosso mundo visível. Tudo que acontece no mundo visível, primeiro já ocorreu no mundo invisível. Vou te dar um exemplo. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abraão é pai de muitas